de Gilberto Waller Júnior. Ele fez uma apresentação sobre o trabalho do INSS e sobre as medidas que foram tomadas depois que as fraudes foram descobertas. Segundo ele, ele mesmo disse que ele veio para coibir, para parar com essas fraudes. Então, ele falou sobre o que foi feito, os descontos que foram, os acordos que foram cancelados, os empréstimos consignados também que foram cancelados, e aí ele fez uma grande explicação sobre isso. Logo em seguida foi a vez do relator, deputado Alfredo Gaspar, fazer um balanço da CPMI até agora, do que foi conseguido, do que foi conquistado até agora, as prisões, todas as ações que foram feitas depois que a CPMI iniciou, e aí teve um intervalo para o almoço, e agora, depois do almoço, então, por volta de 2h30 da tarde, o deputado Alfredo Gaspar, o relator, começou a fazer perguntas para o depoente. Logo que ele terminar as perguntas, começam as perguntas dos parlamentares, e até agora são 23 parlamentares inscritos para fazer perguntas ao presidente do INSS. Lembrando que cada parlamentar tem um tempo de 10 minutos para fazer essas perguntas. Então, o cálculo aí mais ou menos de umas 4 horas, né, de reunião ainda, depois que terminar a parte das perguntas do relator. E nós separamos alguns trechos da fala inicial do presidente do INSS para você rever. A primeira pergunta do relator, após a pausa para o almoço, foi sobre uma crítica feita pelo ministro da Previdência, a Gilberto Waller. O depoente explicou que funcionários o viam como um interventor para a crise do INSS. Reveja esse trecho. Durante um evento ou um vídeo, o atual ministro da Previdência, se referindo ao senhor, disse que tinha falado muito mal do senhor ao presidente Lula. Isso está em vídeo. O senhor poderia me explicar como é que o ministro da Previdência se dirige ao presidente da República para falar mal do principal dirigente do maior órgão estatal do Brasil? Bem, boa tarde, relator. Na verdade, aconteceu isso no evento de 35 anos do INSS, mas eu não sei qual a razão, o motivo. Acho que pelo histórico, porque quando cheguei no INSS era muito tido como xerife, como algum interventor. Acho que tinha essa visão de que seria um corregedor e não um gestor dentro do INSS. Talvez seja essa a situação. Pelo tempo aqui da CPMI, faltam 4 minutos para a reunião voltar. Então, enquanto isso, a gente vai ver mais um trechinho das perguntas do relator. O depoente negou estar sendo boicotado por suas atribuições no INSS. Ele ainda afirmou que tem liberdade para nomear os diretores do INSS. Reveja esse trecho também. Eu lhe pergunto, o senhor está sendo boicotado na sua gestão de presidente do INSS? Não, nunca recebi boicote, recebi apoio de várias áreas dentro do governo, não posso dizer que estou sendo boicotado. O senhor poderia informar a esta comissão se após o senhor assumir, o senhor teve liberdade de nomear todos os diretores? Tive sim. Logo em seguida, o depoente negou ter conhecimento das fraudes no INSS antes das denúncias veiculadas pela imprensa. Reveja. O senhor passou por muitos órgãos correcionais. Quando foi a primeira vez que o senhor ouviu, pelo seu exercício profissional, notícias sobre fraude em desconto associativo ou consignado? Agora, recentemente, após a operação sem desconto. O senhor já tinha ouvido falar em André Fidelis? Não. O senhor já tinha ouvido falar em Vigílio? Já, porque ele é meu colega de profissão. O senhor já tinha ouvido falar em Stefanuto? Já, por ser meu colega de profissão.
Em algum momento, o senhor trabalhou junto a Vigílio, a Stefanuto? Com o Stefanuto, sim, de 2007 a 2008, na Procuradoria-Geral do INSS. O senhor, em algum momento, trabalhou com o ministro Jorge Messias? Agora como corregedor da PGF. Nesse momento que o senhor era corregedor, alguns desses personagens trabalhavam junto com o senhor? Não. Em algum momento antes daquele que o senhor falou, o senhor trabalhou em algum ministério com Stefanuto ou Vigílio? Não. Ao mesmo tempo? Não. O senhor, como corregedor de algumas dessas pessoas citadas, porque fazem parte da carreira da AGU, o senhor recebeu algum tipo de indício, notícia crime, suspeita de desvio de recurso público, tráfico de influência, organização criminosa, lavagem de dinheiro desses personagens? Não. O senhor já tinha ouvido comentários sobre isso? Não. Gilberto Woller afirmou também que em 2019 houve um afrouxamento nos acordos de cooperação técnica entre o INSS e as entidades investigadas. Reveja. O senhor poderia dizer hoje, na qualidade de presidente do INSS, qual foi o ponto inicial dos desvios associativos? Então, na verdade, essa questão do desvio associativo, em 2019, houve um afrouxamento na celebração de acordos de cooperação técnica. Instituições que não tinham o mínimo de condições de assinarem acordo de cooperação técnica, assinaram. E algumas já tinham acordo de cooperação técnica, que tinham condições, e aparentemente foi descoberta uma fragilidade na fiscalização, era uma forma muito simples de conseguir dinheiro, e isso foi aumentando com o decorrer do tempo. O senhor pode me dizer que afrouxamento foi esse? O afrouxamento foi na análise de acordo de cooperação técnica. Acordo de cooperação técnica com qualquer entidade não pode ser visto simplesmente requisitos básicos documentais. Tem que verificar se aquela instituição tem capacidade técnica de prestar aquilo. É o que a gente fez agora com as instituições financeiras. Não é porque é uma instituição financeira que vai sentar na mesa do INSS para assinar um acordo de cooperação técnica. O senhor pode me dizer em que posição o senhor estava em 2019? Em 2019, Sim. Eu estava como corregedor-geral da União. Me diga uma coisa. O senhor descobriu quando essa história do afrouxamento em 2019? Agora, quando chego ao INSS. E na função de corregedor-geral da União, o senhor não tinha a obrigação de alertar sobre isso, não? Não, na verdade, a Controladoria Geral. Acaba de ser reaberta a reunião. Acompanhe. Presidente, vou tentar ser mais breve. Tenho muitas perguntas aqui, porque é uma oportunidade de esclarecermos dúvidas. Mas vou ser mais direto. Doutor Gilberto, quantos servidores hoje no INSS fiscalizam e qual é a diretoria responsável para fiscalizar contratos de empréstimos consignados? É a diretoria de benefícios, são 4 servidores destinados a isso e no final do ano contamos ainda com um grupo de trabalho vindo de servidores de outras localidades. O senhor me permite aqui a sua apresentação. Passa aqui empréstimo consignado, por favor. Passa mais. Mais. Ele fez o doutor Gilberto fez um apurado dos milhões. Pronto.
Eu pergunto ao senhor, é a Dirbem? É a Dirbem. Então a Dirbem obedece à mesma lógica da fiscalização dos descontos associativos. Desconto associativo acabou. Iniciativa do Congresso Nacional. Nós temos hoje vigentes, sob a responsabilidade da Dirbem, de fiscalização, 65 milhões de contratos, é isso? Em regra, sim, mas esse primeiro momento que a gente tinha que fazer um pente fino sobre os consignados, nós pedimos auxílio à Controladoria Geral da União, que fez essas notas que foram encaminhadas para o INSS e que o senhor dispõe. Doutor Gilberto, vamos cada um cumprindo a sua função, claro. Tá? Eu sei da sua boa-fé, por isso estou lhe perguntando. Hoje, nós temos 65 milhões de contratos de empréstimos consignados? Sim. O INSS tem quantos servidores disponíveis para fiscalizar esses contratos? Exclusivamente 4. 4. O senhor fez uma amostra aqui que em 2018, ou algo assim, 2019, havia 35 mil servidores. Hoje só tem a metade disso, ou menos da metade, tá certo? Certo. Então não é o senhor quem faz o milagre ou deixa de acontecer o milagre. Humanamente, eu quero saber humanamente, que eu não sei lá se vocês usam inteligência artificial, eu não sei. Existe, eu posso dizer de desconto associativo, tá bom? Mas eu estou perguntando dos empréstimos consignados. Esses 4 servidores têm condições de analisar esses 65 milhões de contratos? Bom, sozinhos não, tá. Por isso pedimos o auxílio da CGU e por isso também estamos mudando e apresentamos à FEBRABAN e à BBC uma proposta nova de padrão de contrato com informações básicas nesse contrato para ser mais fácil, porque você consegue fazer análise por campos e também uma outra regra. Como verificamos, muitas instituições deixavam de juntar o contrato dentro do sistema da DataPrev. Isso prejudica a apuração. Agora, a ideia é a gente mudar a regra. Enquanto a instituição não juntar o contrato, ela não recebe aquele valor devido mês a mês, possibilitando essa análise. Muito bem. O senhor está falando doravante. Doravante. Eu estou falando para trás-mente, como dizia Odorico Paraguaçu. 65 milhões de contratos para 4 servidores analisarem. CGU, me permita, tem uma importância muito grande no país, eu admiro demais, mas a CGU ela não faz análise caso a caso, ela faz recortes de análise, tá certo? Então, nós estamos com um pequeno problema. A instituição financeira, ela faz o contrato e não tem quem analise se as cláusulas do contrato estão corretas. Eu chamei o Banco Central, que eu admiro muito também, chamei o Banco Central para conversar e pedi uma aula. É o seguinte, o Banco Central tem linhas gerais de atuação, tem linhas gerais. Ele atua conforme o sistema é alimentado, ou seja, o banco preenche o que está fazendo. O problema é que não tem quem fiscalize se o que o banco está dizendo é a realidade. Essa fiscalização, ela se dá em recortes, às vezes lá do GovBR, sei lá, que mostra reclamação, mas não tem. Aí vem para cá. O cidadão é alcançado pelo banco, no primeiro momento, pelo próprio aplicativo do INSS, se não me falha a memória, vocês têm lá a publicidade de empréstimo consignado, né? O que eu acho isso, me desculpe, mas abrir a porta para o predador. Claro que vai ter aqueles que acham que isso aí é uma facilitação para o esclarecimento para o aposentado. Eu acho muito ruim
em termos de estar no meu INSS a captura de aposentados para empréstimo consignado. Aí o banco vai lá, a obrigação é 1,85, se eu não me engano, no consignado pessoa física, não é? Empréstimo em conta 1,85, cartão 2,46. 2,46. 35% da margem, 1,85 e 10% do cartão lá é 2,46 de juros. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu quero saber. A Dataprev não fiscaliza, o INSS não fiscaliza, não é porque não querem não, é porque não tem perna para isso. O Banco Central não tem como fiscalizar. Não é porque o Banco Central não quer não, é porque o papel do Banco Central é fazer os princípios gerais. O senhor poderia dizer a mim se eu estou equivocado nesse questionamento. Na auditoria, tem muitas coisas, mas eu vou só dizer aqui. Foi mais ou menos o que fizeram com os descontos associativos. Fizeram um recorte, presidente Viana. Fizeram um recorte. E esse recorte é interessante. Deixa eu só ver onde é que eu sublinhei aqui. E eu fiquei assustado com esse recorte. Nós estamos tratando de quase 500 bilhões de empréstimos consignados. Foi feito um recorte em 70 contratos de empréstimos. Eu não vou para qualquer banco, não. Eu vou aqui, por exemplo, para a Crefisa. Eu vou para o PicPay. Eu vou para o C6. Esses que foram blindados aqui. Confirmação de cobrança adicional para a totalidade dos contratos de empréstimos disponíveis. Esses três. Foi feito um recorte. Nos 10 de cada banco, todos os 10 acusaram que estavam cobrando custo adicional. Olha só. Aí venho para outra aqui. Instituições apresentaram contratos averbados da existência de custos adicionais. Crefisa, 64 mil. Caixa Econômica Federal. Por sinal, a Caixa fez um contrato muito suspeito de consignado com empresa que o dono está aí na primeira página do UOL, o dono acusado de estelionato. Crefisa, 64 mil. Caixa Econômica Federal, 237 mil. Banco C6, 327 mil. Só dando um exemplo aqui, uma coisa simples. Agora aqui de juros acima do permitido. Aí você vai para falta de documento, aí é uma série de irregularidades. Perguntar ao senhor. O senhor, quando chegou no INSS, tinha alguma auditoria sobre consignado que podia lhe orientar? Tinha um acordo do TCU, né, que falava sobre essa questão da biometria, que foi o mesmo junto com o desconto associativo, mas conta consignado, nada para... Muito bem. O senhor pode dizer ao Brasil, desse montante de 500 bilhões, porque o senhor chegou aqui para a gente, fez uma apresentação muito boa, mostrando que já devolveu X, que a expectativa era atingir 4 milhões de pessoas, mas já atingiu 6 milhões de lesados. O senhor falou e eu também falei, e mais ou menos chegamos ao entendimento, mesmo que não seja um entendimento que nós possamos nos encontrar exatamente nos números. Eu falei 10 milhões, o senhor disse que já devolveu 4, ou 2, ou 3, não sei, mas vai devolver mais. Mas vamos lá de 10 para baixo.
estamos falando de 400 e poucos bilhões de reais dos últimos 5 anos. O senhor tem como fazer uma estimativa no montante de quase 500 bilhões de reais, o que é que a gente pode tratar como irregularidade, se é 5%, 10%, 15%, se é 50%? Então, a gente não tem esse percentual. O que a gente está fazendo? Com base nesses relatórios da CGU e com o nosso trabalho, verificando, por exemplo, o que é esse custo adicional colocado. Por exemplo, o C6, esses 324 mil, é clube de benefício que eles vendem a um valor máximo de R$500. Só um minutinho. E o C6, que é um que foi blindado aqui, o C6, esses 324 mil que eu citei, a irregularidade que o senhor verificou aí na auditoria é que ele vende um produto, é? Isso, chamado clube de benefício, que chega ao máximo de R$500. A gente está na fase final de uma negociação para poder devolver esses valores para os nossos aposentados e pensionistas. Porque a gente entende que não pode haver a venda casada. Outros, como a Caixa Econômica Federal, a questão do seguro prestamista. Foi assim também com Facta, com Corbúcio. Do seguro prestamista, eu vi que vários bancos estavam cobrando seguro prestamista. O que é que significa isso que a população não sabe? Isso, na verdade, assim, com o consignado do INSS não pode ser vendido nada junto, nem consignado, não ter taxa, não pode fazer clube de benefícios, seguro de vida, nada. Seguro prestamista é aquele que assegura o crédito. Se ele vem a falecer ou tem alguma doença, alguma invalidez que não consegue pagar, esse seguro prestamista quita aquele valor pego em empréstimo. E o senhor não consegue, por conta dessas circunstâncias, quantificar, no meio desses 500 bilhões aproximadamente dos 5 anos, quanto é que nós estamos tratando de possíveis irregularidades? A gente nunca fez esse cálculo no geral. A gente vem tratando banco a banco pelo tipo de irregularidade. Então, por exemplo, essa questão de custos adicionais varia muito. O clube de benefício do C6, R$500, que é um valor altíssimo. Para quem pega o empréstimo em 2.000, pagar R$500 de clube de benefício é quase 1/5 do valor total que ele vai pagar mês a mês. O senhor pode esclarecer se essa venda, ela teve autorização do beneficiário? Nós analisamos os contratos, tem assinatura do beneficiário, mas como é um produto proibido por lei de ser consignado, entendemos irregular. E para não cancelar o ACT com essa instituição, o que a gente vem fazendo? Temos de compromisso de que ele tem que devolver integralmente o valor cobrado desse valor para o nosso segurado, trazendo um benefício direto com a devolução integral, corrigido com juros e também cessar esse tipo de prática. Eu lhe pergunto, o senhor está falando aí de apenas uma instituição dentre mais de 60 que tem ACT vigente, fora outras que tiveram ACTs suspensos ou não renovados. O senhor assumiu, providenciou aí um mecanismo junto com outras instituições de devolução. Fizeram um acordo aí com o STF, MPF, DPU, seja lá com quem for, e devolveu aquilo que foi, ou vai devolver, ou está devolvendo aquilo que foi retirado. Foi pago essa devolução com juros? Ela foi corrigida pelo IPCA. Pelo IPCA. O Código de Defesa do Consumidor manda devolver em dobro. E a grande reclamação é essa, porque não cumpriram a lei, devolvendo em dobro. Depois o senhor fala, eu só estou historiando. Mas foi feito lá, se a pessoa quiser brigar, vai brigar na Justiça do Brasil, vai morrer e não vai conseguir brigar contra entes poderosos. Então a pessoa é praticamente obrigada a aceitar. Mas quem bancou essa conta foi o contribuinte, porque o contribuinte, no
frigir dos acontecimentos, o contribuinte é quem banca o governo. E o governo pagou a conta do roubo das associações. A lógica do banco, quando eu falei sobre o veto feito para a devolução do recurso, o senhor disse que o INSS não poderia fazer a mesma lógica que fez nas associações. Mas eu estou falando isso historiando. Eu quero chegar ao principal. O principal é o seguinte, que para mim é o principal. A gente podia estar falando aqui, a gente já sabe que são 65 milhões de contratos, mas bota ali as instituições. Pronto, vamos trabalhar com isso aqui. 5 milhões de contratos do C6. 5 milhões de contratos. Vocês identificaram no C6 356 mil contratos com essa... 24 mil. 324 mil. Vocês analisaram os 5 milhões 700 mil contratos? Por amostragem. Pronto. Eu queria chegar aí. Por que eu estou querendo chegar aí? Ele não está fazendo isso por má fé, não. É porque ele não tem material humano, nem tem condições técnicas de fazer isso. O que é que eu quero dizer? O rombo é muito maior. O rombo é muito maior. Você que está em casa, você pagou R$500 de um produto que você não sabe nem que pagou. E vai ter que ter isso devolvido. O que é que eu não me conformo? Eu não me conformo é que esses bancos aqui, um Bradesco, um banco desse aqui, por exemplo, eu não me conformo é que esses bancos continuem, foram descobertos na safadeza, esses bancos estavam metendo a mão no dinheiro do aposentado pensionista e esses bancos continuem a operar dentro do INSS. A Caixa, rapaz, a Caixa é um patrimônio do povo brasileiro, o Banco do Brasil. Então, assim, o que é... Se olhar o relatório, todos os bancos estão com problemas. Então, assim, o sistema financeiro não tem fiscalização, ele se autorregula. E, por conta desse abuso, fazem o que querem. Então, assim, na primeira parte, nós resolvemos o problema, cancelamos desconto associativo. Mas a gente tem a segunda parte que a gente tem que tomar providências imediatas. Ei, um banco desse como o C6 mete a mão em R$500 de cada um desses contratos ou aproximado, a penalidade é devolver. Quer dizer que você vai na minha casa, tira o dinheiro da minha calça que está guardado lá, eu dormindo, e se for descoberto, a penalidade é devolver. Assim é muito bom. Assim é a coisa melhor que acontece na vida. Até ser descoberto, o dinheiro nem é devolvido, nem há nenhuma penalidade. E se descoberto, só precisa devolver o dinheiro. Isso não está certo. E a CPMI tem que fazer uma regulamentação, presidente, sobre isso. Instituição financeira está nos melhores restaurantes, instituição financeira está nos jatinhos particulares, está nos prédios da Faria Lima, está nos melhores hotéis, instituições financeiras mandam neste país. E a gente aqui é pequeno em relação a elas. Mas seria da nossa parte uma mentira muito grande dizer que os problemas dos consignados estão só no Master. O Master está com os problemas e a safadeza dele. Mas os outros bancos que teoricamente são limpinhos, meteram a mão com força de forma criminosa no bolso do aposentado pensionista. Como? Ausência de autorização, juros acima do permitido, produtos vendidos de forma casada com desconto associativo, produtos que não estavam vedados por lei de serem vendidos e foram vendidos. Ou seja, o INSS só consegue apurar uma pequena parcela. E quando apura, o Banco Central está nisso, e quando o INSS apura, você vai ver aqui por essa auditoria, que é uma tragédia absoluta,
o INSS não tem força para tomar uma providência, que é a providência de suspender definitivamente dos grandes bancos, porque o apoio político e a tragédia seria muito grande. Eu quero saber é que nos descontos associativos o rombo foi, 10 bilhões, 6, 7 bilhões. Aqui, nós não sabemos nem mensurar qual é o tamanho do rombo. Por quê? Porque não tem quem fiscalize, não. E a gente aqui na CPMI não vai ter também como fiscalizar, porque o tempo não vai permitir. Ou seja, a gente tem que ter regras claras para o sistema financeiro. O dinheiro do aposentado, do pensionista, se nos descontos associativos foi retirado porque o serviço não foi prestado no sistema financeiro da mesma forma. Serviço contratado sem esses coitados vulneráveis terem nem notícia. Eles só estavam felizes porque receberam o dinheirinho, mas não sabiam o que vinha pela frente. Esse relatório aqui, que eu estou em mão, senhor presidente, isso aqui é um libelo contra a ineficiência do Estado brasileiro, mas mais ainda contra o INSS, a Dataprev, pela falta de condições de fiscalização. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor suspendeu, o senhor mostrou ali, suspendeu X, não renovou outros. ACT de banco tem uma previsão legal. Quem tem o dever de fiscalizar? O ACT vinculado a crédito consignado do INSS é o INSS que faz a fiscalização. Pergunta ao senhor. Passa aqui, por favor. Passa aqui. Passa aí. Aqui é rescisão. O senhor tem as datas dos ACTs? Trouxe aqui? Temos todos? Não sei. Mas vamos que não tenha, porque se tivesse a gente já tinha... Eu vou apurar dos ACTs. O que eu quero dizer ao senhor, o senhor, enquanto presidente do INSS, tem atribuição para a ACT ou é o diretor de benefício? É o diretor de benefício. Muito bem. O que é que eu quero dizer? Mostra aí os ACTs vigentes. 61 ACTs vigentes. Volta lá, por favor. 61 ACTs vigentes. 50 milhões ou 65 milhões de contratos. Aproximadamente 71, bancos? São 61. 61 bancos. Como é que o INSS... Ativo. Eu fico me perguntando, como é que uma autarquia que tem uma importância como tem o INSS mantém ativos 61 ACTs com milhões de contratos sem ter capacidade de fiscalizar? Me diga aí, os aposentados e os pensionistas estão sendo roubados, seja por juros acima, seja por venda de produto casado, seja por venda de produto que é vedado, não interessa. E não tem ninguém para botar ordem na casa, porque falta fiscalização. Eu vou encerrar aqui, senhor presidente, com uma dor no coração. Dor no coração do senhor mostrar que o INSS tem um orçamento de 1,3 trilhão, não é? De pagamento de benefício. Para pagamento de benefício. Para pagamento de benefício. Olha só, é uma banda do orçamento do país. 1,3 trilhão. E até hoje, 2025, depois da sua existência e depois de tudo isso, 4 funcionários para fiscalizar os contratos do sistema financeiro que envolve bilhões de reais. Enquanto isso, você, aposentado e pensionista, pode ficar na certeza. O sistema financeiro está metendo a mão no seu bolso e você não sabe o quanto está perdendo de dinheiro. O INSS ainda tem uma grande dívida, o governo federal, nós do parlamento, para impormos regras a quem pode mais. E quem pode mais nesse país não são os aposentados e pensionistas, não, presidente. São os membros do sistema financeiro, bancos,
que meteram a mão no dinheiro do aposentado e pensionista, com juros acima do permitido, com venda casada, com venda de produto que o cidadão coitado não sabe nem que existia. Portanto, chegamos à metade dessa CPMI, o início de uma nova onda de apuração. Presidente, esse Brasil ainda tem muita coisa para ser consertada e não vai ser banco que vai falar mais alto aqui, porque nós estamos em nome do povo brasileiro. Obrigado. Parabéns, relator Alfredo Gaspar, pela exposição e principalmente pela conduta na investigação. Dando início aqui aos inscritos, senadores